Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Boa noite, campeão, campeã, você que está agora neste momento, juntamente conosco, por esta transmissão live aqui, em nome de Jesus, TV Milés. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você nesta noite, finalzinho de noite, né? Começo daqui a pouco de madrugada, né? Mais uma noite que promete muita coisa boa, promete com certeza muitas coisas maravilhosas da parte de Deus. Antes de nós começarmos, eu vou aqui trazer dentro de um pensamento sobre essa questão de quem pode ser o nosso exemplo. Claro que nós podemos ter várias pessoas que podem ser exemplo para todos nós, né? A vida a qual nós vivemos, nós podemos ter aí o exemplo, por exemplo, o nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossa tia, nossos avós. Sempre nós teremos alguém nesta vida que nós podemos exemplificar. Sempre nós teremos alguém nesta vida que nós podemos dizer assim, olha, eu quero ser como aquela pessoa, né? Aquele homem, ou eu quero ser como o meu tio, olha, o meu pai deixou um exemplo muito grande e eu gostaria um dia de ser igual ao meu pai, né? Ou então, eu gostaria um dia de ser igual à minha mãe, eu gostaria de um dia ser igual ao meu tio. Sempre tem alguém nesta terra para que a qual nós iremos nos identificar, né? Sempre tem alguém, se é no ramo de trabalho, lá no emprego, você vê o supervisor, você vê seu chefe, você vê inclusive o dono da empresa, você vê ali o coronel, o sargento, dentro da sua graduação, dentro da sua profissão, e você olha para aquela pessoa e diz assim, olha, um dia eu quero ser como o fulano, um dia eu quero ser como aquela pessoa que traz um grande exemplo. E isso é comum, isso é muito comum dentro da nossa vivência diária, de nós termos alguém, né, para a qual nós possamos exemplificar. Muitas das vezes, nós que estamos dentro de uma igreja, nós muitas das vezes encontramos ali o nosso líder, o nosso pastor, né? E aí, como membro, você diz no seu coração, olha, um dia eu quero ser como o pastor tal, um dia eu quero ser igual a pastora, um homem, uma mulher de Deus, e assim vamos buscando alguém a qual nós possamos termos com exemplos em nossas vidas. Isso é normal dentro dessa visão espiritual também. Mas será que esses exemplos a qual nós nos espelhamos são perfeitos? Será que de repente esses exemplos a qual nós temos de buscarmos exemplificar nele, será que eles são perfeitos? Pelo fato, claro, de sermos seres humanos, a Bíblia nos fala que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus por causa do pecado. Então, dentro deste espaço terreno, não tem ninguém perfeito, a qual não venha cometer erros. É muito comum, muitas das vezes, você encontrar com alguém, é muito comum você encontrar com um irmão, uma irmã, que deixou de ir para a igreja por causa do mau exemplo de alguém. É muito natural você encontrar alguém e de repente desfazer o elo de amizade porque você gostava tanto daquela pessoa e aquela pessoa servia para você como ponto de referência na sua vida. E de repente você, devido a um erro, devido a um tropeço dessa pessoa, você deixou inclusive de ter uma amizade com ela. Você deixou, inclusive, de ter um respeito por esta pessoa, devido ao mau exemplo, devido a um erro, devido a alguma situação que esta pessoa cometeu, que frustrou a sua vida, frustrou, então, aquela confiança que você tinha nela. É muito comum, é muito natural isso acontecer. Certa vez eu encontrei com alguém que deixou de ir para a igreja, e ela foi muito clara no posicionamento dela. Quando eu disse por que, questionando a ela o porquê que ela deixou de ir para a igreja, ela foi transparente e objetiva na sua resposta. Ela disse, pastor, eu não vou mais para a igreja, eu não tenho mais ido por causa de alguém
alguém que eu espelhava como uma mulher de Deus, alguém que eu espelhava como uma pessoa muito usada por Deus, e de repente essa pessoa me decepcionou, e de repente eu vi depois que essa pessoa não era aquilo que eu imaginava, aquilo que comentava, aquilo que eu via. Eu a via como uma mulher de Deus, eu a via como uma pessoa temente a Deus, eu a via como uma pessoa que verdadeiramente era usado como instrumento de Deus. Mas aí eu fui frustrado. Por quê? Porque eu vi que realmente aquilo que eu pensava, imaginava, aquilo que ela pregava, aquilo que ela anunciava, aquilo que ela falava, nada disso era verdade. Porque infelizmente eu acabei vendo que aquilo ali era algo enganoso da parte dela para com a minha vida. Ei, é comum isso, não te assusta nisso. As pessoas acabam tendo aí a sua estrutura abalada por causa de alguém que de repente ela tinha na vida dela como exemplo, ela tinha na vida dela como uma pessoa perfeita. E nós iremos aprender hoje, naquilo que a Bíblia nos ensina, que todos nós somos pecadores, e que todos nós temos falhas, e que todos nós temos erros, e o único exemplo perfeito que nós temos nesta vida, nesta terra, a nos exemplificar é o próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo majoritário, Ele é o nosso exemplo imaculável, Ele é o nosso exemplo sem mancha, sem pecado, é o nosso exemplo perfeito. Então, o tema desta nossa mensagem de reflexão nesta noite é sobre o exemplo perfeito que temos em Jesus. Você nasceu para vencer. Esta é a palavra inicial de Deus para a tua vida. Você nasceu para vencer. E eu te convido nesta hora, neste momento, a orarmos juntamente, vivendo esta mesma fé com o Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, eu deste lado e este irmão, esta irmã, este campeão, esta campeã está do outro lado na sua casa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe até no leito de enfermidade, quem sabe, ó Pai Santo, vivendo uma frustração terrível na sua vida, quem sabe, ó Deus, vivendo uma grande decepção no seu lado sentimental, na sua vida amorosa, na sua vida profissional. Talvez ele se ache ou ela se encontre incapaz de vivenciar um novo projeto de vida na sua vida, ó Deus. Mas aqui, ó Pai Santo, o Senhor Deus estará colocando uma palavra que vai confortar, que vai dar ânimo, que vai dar motivação, ó Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, porque assim eu creio, ó Pai, porque se nós não crescêssemos desta maneira aqui, nós não estaríamos. E se nós estamos aqui, ó Pai, é porque Tu tens algo para tratar com esta vida, porque Tu tens algo, ó Pai, no Teu mundo espiritual, ó Pai, sobrenatural da Tua parte, para a parte natural nossa, ó Pai, para tratar com este meu campeão, com esta minha campeã, com este meu amigo, com esta minha amiga, com este, ó Pai Santo, que infelizmente, ó Deus, se encontra até mesmo distanciado da Tua obra, distanciado da Tua presença, distanciado de vivenciar aquilo que o Senhor Deus projetou na sua vida. Ó Deus, até mesmo esta pessoa, ó Pai, que infelizmente diante das decepções, diante de tudo aquilo, ó Pai, que ela viu de errado naquilo que ela tinha como um exemplo para a vida dela, ó Pai, ela deixou de viver. Ela deixou de sonhar, ela deixou de projetar. Mas eu creio, ó Pai Santo, que o Senhor Deus nesta noite, ó Pai, início de madrugada de quarta-feira, estará quebrando, ó Pai, todas as barreiras, estará quebrando todas as dificuldades, estará quebrando todo o pessimismo, estará quebrando tudo aquilo que impede essa pessoa de viver os seus sonhos, de viver os seus projetos, de viver aquilo que o Senhor Deus tem como melhor para ele, para ela nesta terra. Por isso, ó Deus, nós te direcionamos esta oração. Por isso, ó Deus, nós te direcionamos esta intercessão pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela vida deste homem, desta mulher, na certeza do que o Senhor é Deus, na certeza do que o Senhor está atento a esta oração, na certeza do que o Senhor estará respondendo a esta oração, ó Pai.
Em nome de Jesus, fale conosco, fale em nossas vidas, fale em nossos corações e em nossas mentes, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso vivenciarmos este momento tão forte na presença de Deus. Queridos e amados em Cristo Jesus, a passagem onde nós iremos trazer como uma reflexão está na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 2, e a partir do verso 20, é o que eu quero chamar a tua atenção, é que Deus está externando neste início de madrugada para todos nós. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20, em nome de Jesus. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Aleluia. Diante desses versos lidos, queridos, diante desses versos aqui, lido juntamente com todos vocês, eu quero trazer sobre o exemplo perfeito, ou quem pode nos direcionar a um perfeito exemplo. Como eu disse anterior a esta leitura, eu disse que muitas das vezes nós, no nosso mundo social, nós encontramos alguém que de repente nós podemos ter na nossa vida como exemplo. Talvez as pessoas, ou talvez até você tenha vivenciado isso. Talvez você deixou de ir para a igreja, deixou de frequentar a casa do Senhor, deixou de viver um estado de comunhão dentro de uma igreja, porque você viu o pastor, você viu a pastora, você viu o seu líder, você viu alguém que decepcionou você dentro desse comportamento espiritual. Ei, Deus está falando com você nesta noite. O exemplo perfeito que você tem nesta terra é Jesus. Mas nada disso impede você de fazer como Paulo fez, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, de chamar para você a responsabilidade de ser nesta terra luz do mundo, conforme Cristo descreve em Mateus capítulo 5, no verso 13. O próprio Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, e assim eu creio que eu estou também falando com os discípulos de Cristo nesta terra, o próprio Jesus, ele olhou para eles e disse assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então a nós, o próprio Senhor nos dá uma responsabilidade de sermos representantes dele nesta terra. Você pode ser um bom exemplo. Você pode ser sim um exemplo de dignidade, de caráter, de honra, realmente de ética nesta terra. Você pode ser, porque a você Deus deu um cargo, uma responsabilidade de ser luz em meio às trevas. Você não pode ser um exemplo perfeito na sua totalidade, mas você tem sim boas qualidades para ser testificadas nesta terra. E então é por isso que Pedro agora destaca, justamente neste versos a qual nós lemos, o exemplo perfeito de Cristo naquilo que ele demonstrou a sofrer nesta terra, naquilo que ele demonstrou a vivenciar nesta terra, um evangelho promissor, um evangelho de boas novas, um evangelho de transformação, um evangelho de caráter, um evangelho de boa conduta, um evangelho que pudesse impactar vidas, um evangelho que pudesse e viesse forjar vidas. E você, em nome de Jesus, tem a capacidade de viver esse evangelho de Cristo. Por isso que Pedro, ele descreve assim, o apóstolo do Senhor, porque o Senhor Jesus é o único
perfeito exemplo, porque ele não pecou e nem a sua boca se achou engano. Quando injuriavam, ele não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga juntamente. Então Cristo, ele nos trouxe algo de exemplo muito forte. Ele não julgava ninguém, ele não condenava ninguém. Certa vez trouxeram na presença dele uma mulher que tinha cometido um pecado, e um grande pecado na época, segundo a lei, que era o pecado do adultério, o pecado de infidelidade, o pecado de traição ao seu aspecto conjugal. E segundo a lei, aquele tipo de pecado, a sentença dele era a morte. E o próprio Senhor Jesus, diante daquela situação, ele questionou aqueles que ali estavam condenando aquela mulher. Ele questionou, dizendo a eles: quem é que não tem pecado aqui? Se você não tem pecado aqui, se você não tem erro aqui, que você seja o primeiro a atirar a pedra sobre esta mulher. E a palavra de Deus fala que todos que estavam ali, de uma forma conjunta, começaram a largar as pedras, começaram a largar aquela ferramenta de sentença que tinha em suas mãos, e saíram um a um. E quando aquela mulher deparou, levantando a sua cabeça, não viu ninguém ali, e Jesus perguntou a ela, dizendo assim: aonde estão os teus acusadores? E ela disse que não estavam ali. E então Jesus Cristo disse a ela: então vá, mas não peque mais. Não se submeta a vivenciar o mesmo pecado que você foi flagranteado. Não se submeta a vivenciar o pecado que outra hora estava lhe levando à condenação. Então o Senhor ali, naquele mesmo instante, perdoando aquela mulher, ele orientou para que ela não viesse mais viver naquele pecado, naquilo que estava levando ela à morte. Querido, Deus mostra para todos nós um exemplo maravilhoso de perdoar pecados. Talvez você se encontre frustrado, talvez você se encontre decepcionado, talvez você se encontre sem forças de viver os seus sonhos, os seus projetos nesta terra, por causa daquilo que tem amargurado o seu interior, daquilo que tem prendido e sufocado o teu coração. E Deus está te liberando perdão nesta noite. Deus está te ensinando nesta noite para que você possa liberar perdão. Porque muitas das vezes, quando você não libera perdão, a sua alma encontra-se sufocada. Você acaba se amarrando naquilo que transmite o ódio, naquilo que transmite coisas desagradáveis dentro de você. E o próprio Cristo nos ensina algo maravilhoso, como exemplo perfeito de perdoar, independente do tamanho ou independente da qualificação do pecado de alguém. Deus nos ensina a perdoar. E Deus nesta noite está falando com você para que você libere perdão. De repente o teu relacionamento está de mal a pior, porque você tem um coração duro, você não consegue perdoar a sua esposa, ou vice-versa, a sua esposa não consegue lhe perdoar. Talvez a família sendo destruída porque o filho não consegue liberar perdão para pai nem para a mãe, ou vice-versa, os pais não conseguem liberar perdão para os filhos. Talvez dentro do teu emprego você não consegue mais crescer na sua vida espiritual, porque infelizmente você se encontra amargurado, você se encontra aprisionado, não consegue perdoar pessoas que lhe ferem, pessoas que agem contra a sua vida, não consegue perdoar a sua chefia. E Deus nesta noite está te orientando a abrir o seu coração e a começar a liberar perdão para vidas de muitas outras pessoas que têm inclusive ousado a levantar-se contra você.
Jesus nos ensina algo fantástico através das suas escrituras sagradas. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44. O próprio Senhor Jesus nos orienta dentro desta formalidade de nós abrirmos os nossos corações e de nós perdoarmos aquele que nos ofende. O Senhor Jesus, certa vez, em Mateus 5, 43 e 44, assim ele dizia: na lei ensinava que você deveria ter no seu coração o grau ali de prestação de conta, de dente por dente, olho por olho, mas a mim agora é orientado a vos ensinar que vocês precisam orar por quem vos persegue, que vocês precisam interceder por quem vos maltrata. Deus então nos ensina algo fantástico. Quando nós nos acharmos perseguidos, quando nós nos acharmos caluniados, nós precisamos levantar um clamor pela vida daquele ou daquela que tem se levantado contra nós. Deus nos ensina a liberar perdão. Então nesta noite, Jesus Cristo está lhe ensinando agora a verdadeiramente viver longe do pecado, viver longe daquilo que amargura o nosso interior. Na primeira carta, o evangelista João descreve no capítulo 3, nos versos de 6 a 9, o seguinte. Ele diz: qualquer que permanecer nele não peca, qualquer que pecar não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras de Satanás. Qualquer que é nascido de Deus não busca mais viver no pecado, porque a sua semente, a semente de Deus permanece nele. E não pode mais ele viver no pecado, porque ele passa a ser nascido de Deus. Então o evangelista João, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 3, e nesses 3 versos, do 6 ao 9, nos orienta a não mais viver dominado pelo pecado. Então o perfeito exemplo que vem de Cristo Jesus nos orienta a não mais viver na malícia do pecado ou na intenção que outrora nós vivíamos do pecado. Paulo, quando descreve a carta aos amados irmãos de Éfeso, ele deixa claro no 2º capítulo de Efésios, ele diz que outrora, quando nós éramos filhos das trevas, nós éramos dominados pela ira de Satanás. E agora nós passamos a vivenciar na luz de Deus. Por isso que o próprio Senhor assim nos responsabiliza a vivenciar esta luz gloriosa, quando ele descreve em Mateus capítulo 5, verso 13, dizendo: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O próprio Senhor nos traz esta incumbência de responsabilidade de sermos diferentes do mundo. De repente você que está me assistindo está dizendo: pastor, mas nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, porque como a própria palavra de Deus nos orienta que nós nascemos no pecado, mas não é por isso que nós precisamos ou temos a necessidade de vivenciar no pecado. Se o primeiro ponto de uma perfeição do exemplo majoritário que vem de Jesus está em liberar perdão, agora o segundo ponto que vem como perfeito da parte de Jesus é viver longe do pecado. Porque Jesus não pecou, e tampouco aqueles que são nascidos de Deus não têm mais a obrigatoriedade de vivenciar dominado pelaquilo que destrói a nossa vida, pelaquilo que nos sentencia a viver eternamente longe de Deus. Um outro ponto que eu quero destacar para todos nós aqui está no exemplo perfeito de Deus, que é permanecer frutificando nesta terra. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele,
ele dá frutos, porque sem mim ele não pode dar frutos. Mas se a vara, que são todos nós, estamos conectados no Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, frutificaremos. O próprio Senhor, assim o evangelista João descreve, capítulo 15, verso 5. Descreve aquilo que Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 22, ele transmite, ele declara como fruto do Espírito Santo de Deus. Porque nós que somos varas, estamos conectados em Cristo, logo nós recebemos do Senhor. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Senhor Jesus, quando ele começa dizendo: olha, queridos, meus amados, eu estou indo para o Pai. Eu estou indo preparar-vos por um lugar, para que aonde quer que eu esteja, vós também estejais. Mas não se preocupe, que vocês não ficarão só. Eu vou chegar até o meu Pai e vou rogar a Ele para que Ele envie para vós o Espírito Santo de Deus, o Consolador da parte de Deus, aquele que vai vos aconselhar nesta terra. Então, por isso que Paulo vai descrever agora em Gálatas capítulo 5 e verso 22, dizendo que os frutos do Espírito Santo é amor, é paz, é longanimidade, é perseverança, é benignidade, é tudo aquilo que transmite a mansidão. O fruto do Espírito Santo de Deus transmite a todos nós uma exemplificação perfeita que vem de Deus para todos nós. Jesus, se outrora Jesus é o exemplo perfeito, porque nele nós podemos obter, nele, somente em Jesus, nós podemos usufruir do exemplo perfeito, que é o perdão, que é transmitido o perdão. Agora nós entendemos que o exemplo que vem da parte de Deus é a frutificação, porque ele é a videira, conforme o evangelista João descreve no capítulo 15, no verso 5. E nós estamos conectados em Jesus. E se nós estamos conectados em Jesus, que é a videira, vamos frutificar sim, frutos saudáveis. E Deus quer que você frutifique nesta terra frutos de testemunho. Tudo aquilo que possa ser glorificado, o seu santo e glorioso nome. O exemplo perfeito que vem de Cristo é andar perfeitamente como ele andou quando esteve aqui nesta terra, como nós estamos. Na primeira carta do evangelista João, capítulo 2, verso 6, assim descreveu o apóstolo do Senhor: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se nós dizemos que somos ligados em Cristo e que somos de Cristo aqui na terra, a representação dele, nós temos que andar como ele andou. E como é que você pode andar como Cristo andou nesta terra? Todas as vezes que você se encontrar em situação onde coloca aí a dúvida no seu coração, diante de qualquer necessidade, diante de qualquer barreira, diante de qualquer exemplo que você venha a ter nesta terra, eu lhe oriento a você se questionar. Se pergunte: se fosse Jesus no meu lugar, diante desta situação, qual seria o posicionamento de Cristo? E eu creio que Deus responderá na intimidade do teu coração. Eu creio que Deus colocará na sua mente, na sua visão, algo que venha a servir de edificação para a sua vida e de glorificação a Ele. Aleluia! Por isso, querido, que nós precisamos andar como Cristo andou. Nós precisamos agir neste mundo como Cristo agiu. Em meio a quaisquer que sejam as situações, a adversidade, tudo aquilo que muitas das vezes vem afrontar a tua fé, tudo aquilo que vem afrontar a tua conduta moral, ética ou espiritual nesta terra, você precisa se questionar: se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a decisão de Cristo? Qual seria o posicionamento de Cristo? E eu creio que o Espírito Santo de Deus estará te direcionando,
Eu creio que o Espírito Santo de Deus estará te orientando, porque o Espírito Santo de Deus é um conselheiro vindo da parte de Deus, como o próprio Cristo assim relatou no Evangelho de João, capítulo 14. E ele disse ali naquele capítulo que ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria para nós o Consolador da parte de Deus, o conselheiro vindo da parte de Deus, para nos consolar e nos orientar nesta terra. E eu creio nesta hora, neste momento, que você estará sendo acompanhado por este Espírito maravilhoso, majestoso que vem da parte de Deus. Por isso eu quero orar pela tua vida agora. Por isso eu quero orar pela tua família agora. Por isso eu quero orar inclusive pelos teus sonhos, teus projetos que foram frustrados, que você tinha no seu coração de vivenciar nesta terra, e por alguma maneira, por alguma razão você deixou de viver. Seja na sua área profissional, seja na sua área emocional, seja na sua área ministerial, seja na sua área espiritual, seja no mundo social, você deixou de viver por causa dessa decepção que você teve durante a sua caminhada, durante a sua jornada neste mundo. Deus estará restaurando no seu íntimo esse sonho, esses projetos. Você tem a capacidade total na sua vida sentimental de ter e de viver aqui nesta terra segundo a vontade de Deus com a sua família. Você tem a condição de ser aqui na terra aquilo que os teus pais, os teus tios, os teus chefes não conseguiram ser. Você tem a condição, numa visão ministerial, de ser aquilo que os teus pastores, os teus líderes não conseguiram ser. Você tem condição, porque o Espírito Santo de Deus nesta hora, você tem condição de ser, com certeza, aquilo que você busca dentro dos seus sonhos, dentro dos seus projetos, se você deixar Deus te direcionar nesta madrugada. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, aí onde você está, feche os teus olhos. Aí onde você está, em nome de Jesus, distancie do seu telefone, deixe o seu aparelho celular aí e coloque as suas duas mãos no alto do seu coração. Vivencie comigo esta fé em nome de Jesus. Deus estará quebrando todas as maldições levantadas para destruir a tua vida espiritual, sentimental, ministerial, profissional. Porque eu creio que essa mesma presença gloriosa de Deus que está aqui neste lugar, é a mesma presença gloriosa de Deus que está aí na tua casa, no teu lar, que está aí, aonde quer que você esteja. Eu não sei, de repente você está dentro do seu carro, de repente você está inclusive no hospital, de repente você está em algum lugar neste mundo. Deus está também aí. Vivencie essa fé comigo. Coloque as suas duas mãos no alto do seu coração e sinta da parte de Deus esta gloriosa presença que vai fazer com que seja mudado, transformado a tua história. Que você venha realmente vivenciar os teus projetos, os teus sonhos, independente em quaisquer que seja a área. Você vai ser restaurado por esta presença gloriosa que vem de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, aonde quer que esteja este meu irmão, esta minha irmã agora, aonde quer que esteja este homem, esta mulher, aonde quer que esteja este jovem, esta jovem, aonde quer que esteja esse senhor, esta senhora, este ancião, esta anciã, ou até mesmo esta criança, aonde quer que esteja esta família, aonde quer que esteja, Pai Santo, esta pessoa, vivenciando esta fé neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai Santo, nesta hora, que esta presença gloriosa, que me envolve aqui, ó Pai, seja a mesma presença que esteja envolvendo agora este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este adolescente, este senhor, esta senhora, este ancião, esta anciã. Envolva, ó Pai, com teu Espírito Santo. E
comece a quebrar as palavras malditas que um dia foram proferidas sobre a vida deste homem, desta mulher. Dizendo a ele, dizendo a ela que eles não conseguiriam realizar os seus sonhos. Dizendo a ele e a ela que eles não conseguiriam realizar os seus projetos. Ei, aleluia. Quebra todas as armadilhas de Satanás, Senhor. Quebra todas as frustrações levantadas pelas trevas para tentar frustrar os sonhos de quem nasceu para vencer, ó Deus. E eu creio, ó Pai Santo, que essas pessoas que estão junto comigo nesta fé, nessa mesma convicção de fé agora, haja sobre a vida deles uma renovação, uma restauração espiritual dos seus sonhos, dos seus projetos, porque maior é o Senhor, perfeito exemplo nas suas vidas. O Senhor é o exemplo perfeito, sem mancha, sem mácula. E nós teremos nesta terra o seu maior exemplo para vivenciarmos como vitória, como conquista, que o Senhor foi para todos nós e é para todos nós. Por isso eu te peço, Pai, vai tratando com esta vida, ó Pai, vai trabalhando, ó Pai Santo, neste momento, através do teu glorioso Espírito Santo, dando a ela paz, dando a ela confiança, dando a ela as razões, em nome de Jesus, para continuarem vivendo os seus sonhos, os sonhos teus projetados em suas vidas, o seu objetivo projetado em suas vidas. É que eu declaro como ministro teu, ó Pai, nesta terra, como embaixador teu, representante teu nesta terra, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida desta família, sobre a vida de todos que estão conosco, vivenciando esta fé. Em nome de Deus Pai, de Jesus Cristo Filho e de Deus Espírito Santo. Você que crê e recebe, dá glória e certifique dizendo amém. Abrace a pessoa que está aí próximo de você. Em nome de Jesus, vivencie conosco essa fé. Eu creio desta maneira. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero aqui, em nome de Jesus, eu tenho 2 avisos importantes para falar para você, meu amigo, minha amiga, que está conosco. Nós já estamos encerrando. Eu só preciso mais de 2 minutos para nós colocarmos isso para você. Você que se sentiu abençoado, você que realmente se sentiu renovado por essa presença gloriosa de Deus, eu quero aqui falar algo assim para vocês, que Deus está colocando no meu coração e eu quero compartilhar. Nós temos um ministério em Petrópolis, aqui em Petrópolis, onde eu moro, né? Onde eu resido, né? Que é alugado. E este mês nós tivemos que pagar, juntamente com a conta de energia, quase R$1.000. O aluguel é 700 e a mais a conta de energia, quase R$1.000. E diante da situação que nós estamos vivendo, todos nós estamos a par disso, está ruim para todo mundo. Nossos cultos nós não estamos realizando mais na igreja somente por esta ferramenta, e eu dou glória a Deus por isso. Então, com isso, a igreja de Jorge Teixeira praticamente teve uma queda muito grande na sua contribuição de dízimos e ofertas, como também a igreja de Petrópolis. Com isso, dificultou o nosso pagamento este mês, que era para nós termos sarnado dia 5, hoje já é dia 8, nós só conseguimos levantar R$500, então falta ainda mais R$500 para nós sarnarmos aí este compromisso. Se você sentir no coração de contribuir, de nos ajudar, eu deixo aqui o meu contato telefônico de WhatsApp, né? Onde você pode adentrar. Assim que terminar esta live, eu vou deixar meu número de contato e você pode entrar em contato conosco dizendo: ó, pastor, eu não tenho tudo isso, mas eu tenho uma quantidade, senti no coração de ajudar vocês, e eu desde já agradeço muito em nome de Cristo Jesus. Amém?
Então, queridos, o outro aviso importante relata justamente sobre o nosso evento que nós teríamos sobre o Transformados. Os Transformados, devido à situação, devido a tudo isso que está acontecendo, nós não temos ainda uma data definida. Creio eu que será lá por julho ou por junho, vai depender da situação a qual nós estamos vivendo. Amém? Então esses dois avisos são importantes para passar para todos vocês, porque aqui também vai ter alguns irmãos que vão estar assistindo depois, que estavam já comprometidos com o Transformados, mas aí nós não temos uma data certa, não temos, e não podemos inclusive nem datar diante de tudo que tenha ocorrido, não somente em Manaus, mas no Brasil todo. Amém? O restante eu quero agradecer em nome de Jesus de coração a vida do irmão, da irmã, a vida do meu filho que esteve comigo aqui até agora, de outros irmãos que estão nos dando aí a oportunidade de estar nos acompanhando nesta madrugada. Em nome de Jesus, fiquem todos na graça e na paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe teus negócios, que Deus abençoe teu trabalho, que Deus abençoe teu emprego, que Deus abençoe o teu projeto, que Deus abençoe os teus sonhos, que você venha a ser nesta terra um testemunho das graças, das bênçãos de Deus em nome de Cristo Jesus. Graça e paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Tamo junto, ligado na presença do Senhor. Maior é Deus do que qualquer coronavírus, não esqueça disso.